Tamo lá. Entrou no Periscope? Entrei. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, entrou Oi, algumas gente. pessoas. Olá, Pati! Oi, Pati. Eles não sabem que vocês estão aí, Jerry. Eu ainda não te apresentei ainda, cara. Ah, tá bom, tá bom. Olá, oi, Pati, tudo bom? Então, legal. Tudo já? Eu vou virar a câmera aqui pra mim. Peraí. Olá. Tudo bom, gente? Quem tá aqui? Pati. Alô? Tá chegando o pessoal. Olá, fala Ferro, beleza, cara? Que massa tá aqui, cara. A Vanessa falou hoje que você tá acompanhando os periscopes aí. Coisa boa, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Joia, Liz do Vale. Legal, Elton, o Elton tá aqui. Que massa, que legal. Hoje tem um convidado especial aqui. Alexandre conhece, Elton conhece, bacana. A nossa ideia é que toda... Fala, Marcos, tudo bem? A ideia é que toda segunda-feira a gente traga alguém especial para estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre um pouco do propósito também do Viva Segunda, sobre o que que... Olha lá, a Vanessa tá aqui também. Oi. E aí, então eu vou te apresentar, Paty. O que que acontece? A ideia é sempre trazer toda segunda-feira, para começar bem a semana, a gente trazer alguém que trabalhe com o propósito, Oi, Paty. que trabalhe com algo que realmente acredite, que faça sentido. E aí, hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui, que é o Rodrigo Geribello. Eu vou mostrar ele aqui, peraí. Cadê ele? Tá aqui. Peraí, só um minuto, vou virar a câmera para lá. Fala, Jerry. E aí, galera? Então, estamos aqui com o Rodrigo. O Rodrigo é um grande amigo que a gente se conheceu em Barcelona há mais de 15 anos atrás. Ele tem uma empresa super legal que chama Abre Aspas. É melhor explicar as coisas, é melhor ele explicar, porque ele vai explicar muito melhor do que eu, mas ele tem uma empresa que chama Abre Aspas, que explica as coisas. E o Gary, ele trabalha com aquilo que ele ama, ele adora o que faz. Ele, além de explicar as coisas, ele também é um cara que tem um lado artístico muito forte, trabalha com teatro e tudo. Então é uma pessoa muito especial. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre como é trabalhar naquilo que ama, e também a gente vai falar daqui a pouco sobre design de serviços, que a gente fez um processo, o Viva Segundo fez um processo com ele super bacana. Mas eu gostaria que ele falasse dele um pouquinho, para vocês entenderem o que que o trabalho dele faz, o que que ele entrega de valor para as pessoas. Eu vou passar um pouco a tela para ele poder falar um pouquinho. E pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. A gente tem um convidado especial que é o Rodrigo Geribello, que está falando de São Paulo, a gente está aqui em Brasília. E a ideia é conversar um pouco sobre propósito de vida, sobre o que que é, como é trabalhar naquilo que mais ama, naquilo que brilha os olhos, como é isso. Jerry, fala aí, se apresente, por favor, e fala um pouco de... Opa, tudo bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo, né? Posso continuar? Quem estiver me ouvindo, põe uns coraçãozinhos aí pra ver se aparece. Tá vendo, ó, call to action, o pessoal tá... Legal. Legal, valeu. Bom, como o Fabrício já falou, meu nome é Rodrigo Geribello e eu trabalho com comunicação há muito tempo. E quando você entende o propósito da empresa, e quando você entende, tudo flui muito mais fácil, mais rápido. E a gente chegou nesse explicadores profissionais. A gente virou explicador profissional há alguns anos já. E isso fez muito sentido, não só para os clientes, mas para a gente mesmo. É muito interessante quando você chega às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra, às vezes é um sentimento, e esse sentimento ele te leva para frente, e isso faz sentido. Para mim o propósito está muito ligado a isso, ao que faz sentido para você naquele momento. E Abre Aspas, ela é uma empresa de comunicação, é uma consultoria de comunicação, e a gente se especializou em explicar coisas desse jeito mesmo. E explicar, você pode explicar de várias formas, muita coisa explica. Eu achei muito legal
Um amigo meu, conversando com ele hoje, inclusive, na hora do almoço, ele falou que uma coisa que a gente une, a gente une, na verdade, três frentes. Uma delas é a linguagem, a outra delas é relacionamento. É relacionamento com linguagem e a gente acrescenta a arte. Então, relacionamento, linguagem e arte caminhando para ajudar na comunicação entre duas ou mais pessoas. E isso envolve muitas coisas. Isso envolve desde do jeito que o cara se veste até o jeito que ele está falando, até o tipo de material que ele está usando. Diz aí, Fabrício. Não, eu ia falar para você falar o nome do teu site aí, para as pessoas conhecerem a tua empresa. Porque claro. só complementando o que você... Assim, quando a gente fala de propósito, a gente fala, caramba, como criar um serviço relevante para as pessoas, como trabalhar e viver daquilo que eu mais amo, né? O Jerry tem uma empresa que explica as coisas. E assim, é impressionante. É a primeira vez que a gente... eu antes de conhecer o Jerry, eu não conhecia uma empresa que explicava as coisas. Né, que deixava claro para as pessoas o serviço que elas vendem, deixar claro um conteúdo que elas precisam, né? Seja você sendo um palestrante, seja você tendo uma empresa, como é que você explica a tua empresa? O Jerry faz isso, ele explica as coisas de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito simples. E ele usa essa história, ele juntou esse lado artístico dele com a empresa dele. Então, esse lado que ele tem artístico, ele é pianista clássico, ele trabalha com comédia e ele é um cara... hoje, atualmente, ele integra... Ele está mostrando aqui o lugar onde ele sai, enfim, assim, hoje ele integra tudo da vida dele no mesmo com o trabalho. Então isso é incrível, porque... Fala, Nubes! Isso é incrível, porque muita gente acha que não é possível, né? Você trabalhar naquilo que você mais ama e como você pode utilizar os talentos que você tem para poder trabalhar com uma coisa que você realmente goste, né? Continue aí, Jerry. Exatamente, Fabrício. Eu acho que é uma coisa interessante, porque muitas vezes, quando você busca muito, é difícil, porque às vezes você nem sabe muito direito o que você está buscando. Achei interessante o que você falou. Antes de me conhecer, você não conhecia uma empresa de explicação. Nem eu. E olha que eu sou eu, hein? Antes de eu me conhecer, eu também não conhecia uma empresa de explicação. Então a ideia não foi assim, vamos montar uma empresa de explicação. Não, a gente começou fazendo o que a gente sabia e a gente começou a entender, os próprios clientes ajudaram muito a gente. Agora, voltando nessa minha frase, antes de eu me conhecer, eu também não sabia o que eu fazia. Então uma das partes mais importantes em busca de propósito de empresa é o autoconhecimento, é você se conhecer. Quando você se conhece, você começa a entender o seu próprio propósito, porque ele está muito ligado a isso. Então, hoje, a conversa que eu tive hoje na hora do almoço foi com um executivo, um cara muito, muito bacana, que ele trabalha com isso também, com busca de propósito. E uma das coisas mais interessantes que eu estava falando com ele é como é que eu consigo entender a diferença até, aonde que começa a diferenciar o meu propósito do propósito da minha empresa. É uma sutileza que com a maturidade e com o desenvolvimento da coisa, você começa a entender que o negócio é um pouquinho separado. É tudo muito misturado. E muitas vezes o caminhar da coisa que vai te trazer essas respostas. Não adianta você ficar buscando muito as respostas. É muito legal você... agora voltando nisso que você falou, você saber usar os seus talentos para uma coisa que vai fazer sentido não só para você, mas para o outro também. Porque se é uma coisa que você faz uma coisa para você, talvez seja um preenchimento pessoal. Agora, quando você vai construir uma empresa, essa empresa precisa vender alguma coisa que sirva para outra pessoa também. Então usar o meu talento para criar alguma coisa que ajude os outros também. É muito louco isso que você está falando. Isso diz muito sobre a questão de, primeiro eu preciso me conhecer.
Depois que eu me conheço, conheço os meus talentos, quais são os meus valores, o que me move, o que brilha os meus olhos e tudo. Então aí eu começo de fato a realmente entregar valor para os outros. Se eu não me conheço, cara, é muito difícil você conseguir entregar de fato entregar valor para as pessoas, fazer com que as pessoas realmente se conectem com você. Então assim, é muito importante que você consiga transmitir a empresa, ela é um meio que você tem para você mostrar o que você entrega para o mundo, para as pessoas ao seu redor. Então é muito legal te ouvir isso e você é prova viva de que você é uma pessoa, prova viva de que é possível isso, de que é possível trabalhar, criar uma empresa completamente diferente como você criou e fazer disso tirar disso o seu sustento. Né? Você tem uma empresa que atende clientes grandes e já tem nome em São Paulo e, enfim, como é rico isso, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco assim de como é que surgiu isso um pouco, como é que surgiu a ideia de montar, abre aspas, e da onde que você tirou isso, como foi? Conta um pouco essa gente aqui. Legal, legal. Conto sim, porque isso não de novo, eu volto a dizer, não é da noite para o dia, que abre aspas é o que ela é hoje, por causa da história dela e por causa da minha história. Então é óbvio que hoje ainda, abre aspas, ainda tem muito a força do fundador, ela ainda tem muito essa pegada do que eu acredito, e das pessoas que estão comigo, elas acreditam nas mesmas coisas, elas só estão comigo hoje porque em algum momento os nossos propósitos se cruzam, Legal. em alguma etapa ali. Então é muito interessante porque o começo da história não foi assim, vamos montar uma empresa de explicação. Eu sempre trabalhei com comunicação, sempre toquei piano. E a busca não foi quero criar uma coisa que junte os dois. Eu sempre tive essa vontade, mas a ideia foi, eu vou montar uma empresa para fazer apresentação corporativa. E aí eu comecei a perceber no mercado que as pessoas confundem apresentação com PowerPoint. E aí eu entendi, eu falei, não, peraí, então não é apresentação. A palavra apresentação está atrapalhando a gente. As pessoas, quando você fala apresentação, o paradigma da mente do ser humano já vai para um lugar. E eu não quero esse lugar, eu quero um outro lugar. Eu quero que ela entenda, que ela me entenda de um outro lugar. Então a busca abre aspas, para o que ela é hoje, foi em busca desse outro lugar. Que outro lugar eu quero que as pessoas cheguem quando ela vai entender o que eu faço, eu quero que ela entenda de um outro lugar e não de apresentação. Legal. Então foi uma busca por isso. Foi uma busca assim, os clientes mesmo começaram a pedir coisas diferentes, aí a gente viu que a gente tinha condição de fazer não só apresentação, mas animação. Então, como você falou, se entrar no site abreaspas.com.br, você vai ver que não tem apresentação lá, só tem animação. A apresentação do jeito que a gente conhece que né? O PowerPoint, com os textos e com essas coisas. Então, o jeito que a gente faz a apresentação é diferente. Jerry, e os vídeos... Oi? O Elton perguntou aqui, cara, se você se vê fazendo uma outra coisa diferente do que você está fazendo hoje? Vejo, claro. Eu me vejo fazendo Isso é uma outra coisa interessante também. Eu me vejo fazendo uma coisa que já está na minha cabeça hoje, só que eu ainda, talvez eu nem consiga verbalizar. É uma coisa que eu ainda não consigo... É um ideal que eu imagino para o futuro. Então eu vejo a abre aspas lá na frente como uma coisa, o desenvolvimento da abre aspas, porque aí quando você vira líder, você tem que aprender. Então hoje eu exerço três funções ali dentro. A função de operacional, de criar roteiro, de fazer as coisas, de criar, de ter ideia, de atender os clientes, a área comercial, que é o dia a dia, entendeu? Que eu amo fazer isso. Tem a parte de gestão, porque agora eu virei dono de uma empresa. Agora não, faz 7 anos já, mas é um processo. Então, há 7 anos atrás, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então, é muito difícil você ser dono de uma empresa e cuidar de coisa que não necessariamente você gosta, mas você precisa. Então, é como você trazer aquilo que você precisa para uma coisa que você gosta, entendeu? Ou seja, para eu desenvolver aquilo que eu gosto, eu preciso fazer coisas que são importantes para o negócio e não é exatamente aquilo que eu mais gosto de fazer, entendeu? Mas é importante. Então eu tenho que fazer do jeito que eu saiba fazer. Isso é muito legal. Outra coisa, Desculpa. eu sou
E o sócio, ele tem outras vontades, ele tem outros quereres também. Eu quero coisa... Então são 3 chapéus que querem coisas diferentes. E você tem que ter, primeiro, a consciência de que existem esses 3 chapéus, para você saber de que chapéu você está atuando naquele momento. Entendeu? Isso é muito importante, é muito interessante você entender que você é um monte de coisa. Eu sou artista, eu faço barulho, ó. E aí, assim, como é que eu uso fazer barulhos para isso? Então, tem alguns momentos isso se encaixa, entendeu? E aí, às vezes, eu estou no teatro tocando piano, fazendo barulho numa peça de teatro. E aí eu entendo o seguinte, aquela peça de teatro, ou seja, o tal do propósito não é uma coisa que você desliga e liga, ele está em você o tempo inteiro. Então eu estou numa peça de teatro que não tem nada a ver com abre aspas, mas aí você vai analisar, no fundo ela tem a ver, porque é uma peça que explica uma coisa. Então se eu usar essa peça de teatro para explicar essa coisa, aí o que aconteceu agora, recente, vendi uma apresentação dessa peça de teatro para um cliente da abre aspas. Que parece que não tem a ver uma coisa com a outra, mas tem. Por quê? Porque o propósito ele está atuando, ele vibra o tempo inteiro. Pontos aí que são muito legais, que é... O primeiro deles é como... Se você está conectado com uma coisa que você goste, você vai... Por mais difícil que seja fazer uma determinada ação, você se conecta àquela ação, porque você sabe que aquilo ali vai te ajudar a fazer o que você gosta. Por exemplo, tem muita gente que acha que trabalhar com o que gosta é só fazer o que gosta. Trabalhar com o que gosta é também fazer o que gosta, exatamente. Mas para você estar sempre fazendo aquilo que você mais ama, você precisa passar por aquelas barreiras que tem. Então, por exemplo, a gente no Viva Segunda tem que fazer coisas aqui que, cara, a gente não gosta de fazer, mas é necessário para que o nosso conteúdo, o que a gente quer, chegue nas pessoas. Então é fundamental passar por isso. Então quando você fala assim, caramba, eu tenho que tocar o administrativo da empresa. Eu preciso entender como é que eu crio uma landing page, eu crio um site, ou eu preciso conversar com as pessoas sobre proposta de valor. Eu preciso criar um serviço relevante para elas. Eu preciso atuar lá na frente, ministrando uma palestra ou fazendo alguma coisa. Então eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa. E muitas vezes isso não é tão legal quanto você imaginava. Exatamente. Né? Então, assim, esse é um dos pontos que é muito importante falar, porque mas isso vira um desafio, né, Jerry? Porque isso. Acaba que não é problema, é um desafio. Você fala, beleza, vou fazer isso por conta de algo maior, né? Exatamente. Esse algo maior, Fabrício, ele é o que te move, porque o algo maior que o propósito te faz enxergar. Entendeu? O seu propósito, quando você outro dia é quase que mágico assim. Então, quando você se descobre atuando no seu propósito, as coisas Então, outro dia eu estava com um amigo, é um amigo que você conhece, inclusive, mas eu estava com ele num bar depois de uma apresentação dele de teatro, e a gente estava num bar trocando uma ideia com uma galera, um tempão atrás isso. De repente, quando a gente começou a olhar, eu olhei para ele e falei, ô Bala, você percebeu que a gente está trabalhando? A gente estava trabalhando no bar, criando uma ideia que hoje eu uso no meu workshop. Entendeu? A gente criou uma das coisas do workshop, a gente criou num bar. Entendeu? Por quê? Porque é divertido, porque é bom, porque é legal, não importa o lugar, não importa onde você está. Você pode estar no deserto do Atacama, a sua cabeça está vibrando com o seu propósito, entendeu? Tem uma coisa que é muito legal que eu vi uma vez que é assim, quando você trabalha com aquilo que você gosta muito de fazer, você não sabe muito bem diferenciar quanto que você está se divertindo e quanto que você está trabalhando. Então as coisas estão completamente conectadas. Exatamente. Isso é muito legal, porque é bem isso que você está falando. Então, por exemplo, acontece muito de eu estar com a Vanessa, a gente está almoçando e a gente fala, cara, será que a gente está workaholic ou será que a gente está... Isso faz parte da gente. Então é algo que a gente também se questiona aqui, mas é porque diversão e trabalho foram integrados, assim. Exato. Então uma coisa que a gente... É o que eu estava falando com ele. Você percebe que você está imerso nisso quando você não percebe mais a diferença. Vira a mesma coisa. Você está trabalhando e está se divertindo e você não consegue mais ver a diferença em uma coisa de outra. Isso é muito legal. Por isso que eu estou dizendo, é mágico. É quase que mágico. E aí as pessoas falam, não, mas
mas não dá para fazer. Dá para fazer. É uma questão realmente de você se conhecer e de você conhecer o que você pode fazer com aquilo. Uhum. Não é fácil, e não é fácil. E eu digo mais, assim, eu fiz bastante, assim, de autoconhecimento, fiz algumas coisas relacionadas a isso. E muitas vezes os insights, eles vêm depois. Às vezes você vou fazer um processo de autoconhecimento, aí você faz e o processo não traz, ele não é bem aquilo que você imaginava. Aí depois de 6 meses ele fala, caramba, olha o que aconteceu. Você não percebe, as coisas acontecem sem você perceber, muitas vezes. Então é legal você trazer isso para a consciência também. Muito legal. Jerry, assim, aproveitando que já falou de propósito, eu queria falar um pouco sobre a questão, aquele processo que a gente passou sobre design de serviço, sobre o que você fez, só para vocês entenderem, o Jerry tinha uma demanda que era criar um workshop para ajudar as pessoas a explicar as coisas. Então tinha muita gente que tinha muita dificuldade, e isso é normal, a gente vê o tempo inteiro. A gente o tempo todo precisa explicar alguma coisa para alguém. Seja uma ideia, um projeto, enfim, a gente tem inúmeras... Todo dia a gente precisa explicar alguma coisa para alguém. Então assim, aí ele veio com uma demanda de, cara, eu preciso entender quem são essas pessoas que precisam explicar as coisas, como elas agem, como elas resolvem os problemas de hoje. E aí a gente passou por um processo de design de serviço para entender, para que ele pudesse criar um workshop que gerasse um serviço relevante para as pessoas. Que as pessoas conseguissem olhar para aquele ali e ver valor, do tipo, caramba, eu preciso disso para mim. E eu queria que ele falasse um pouco sobre esse processo, porque a gente sempre traz aqui conteúdos relacionados a design de serviço, a design thinking, a propósito de vida. E como a gente já falou de propósito, eu queria entrar um pouquinho com essa questão, para as pessoas entenderem um pouco sobre a importância de criar um serviço relevante para as outras pessoas, né? Quem quer empreender precisa entregar valor. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, Jerry. Como é que foi essa demanda surgiu e explicasse um pouquinho desse processo para a gente. Vamos lá. No meu trabalho, tem uma coisa que eu falo muito, que é o seguinte, quando você vai explicar uma coisa, você tem que começar bem. O começo de uma explicação, de uma apresentação, de um vídeo, de qualquer coisa, é fundamental, é muito importante você pensar muito bem na forma com que você vai abordar. Então, começar qualquer coisa é muito difícil. E quando a gente chegou à conclusão que a gente tinha que ter um workshop, e a gente ia abrir mais, porque o nosso serviço ele é muito intelectual, ele é muito específico. Então, para a gente conseguir atender mais gente, e para a gente conseguir espalhar um pouco mais do nosso conhecimento que a gente adquiriu com esses mais de 15 anos de experiência, a gente resolveu montar um workshop. E aí travou. Porque como é que você começa? Como é que funciona o processo de... vamos montar um workshop. Não é tão fácil assim. Tá tudo certo aí? Funciona? Tá tudo certo. Tá. Aí pessoal, vocês estão ouvindo aí? Tá ok? Manda uns coraçõezinhos aí que a gente sabe se tá funcionando direitinho. Deu uma piscada na tela aqui. Mas tá. Acho que a galera o pessoal tá ouvindo aí. Beleza. Legal. Então, aí para montar o workshop, para mim, quando você me contou do design de serviço, você me falou que tinha todo um processo, tinha todo... para mim, todo esse processo, ele foi primeiro, para sair da inércia. É muito difícil você começar qualquer coisa, você não sabe por onde começar, a síndrome da página em branco é muito difícil. Então, é um processo que te ajuda a sair da inércia, e ele te faz o tempo inteiro a pensar, ele te leva por um caminho, eu sei que ele usa essa palavra, mas eu vou usar para o próprio processo. O próprio processo de design de serviço é uma jornada. Isso mesmo. Então, durante essa jornada, ele te leva por um caminho de reflexão. Você reflete o tempo inteiro. E não é fácil, porque ele tem uma parte de trabalho, de fazer, que às vezes você fala, caramba, por que eu estou fazendo isso mesmo? Então você tem que o tempo inteiro lembrar do porquê que você está fazendo aquilo. Então não é um processo fácil, ele é um processo difícil, principalmente porque ele tem um tempo. Como ele é uma jornada, ele tem começo, meio e fim. E o fim, ele não é quando você vai montar qualquer coisa, você põe o fim que você quiser. E um processo desse, uma jornada dessa, ele tem um fim.
E para você cumprir esse fim, você tem que trabalhar muito durante. Então ele não é um processo fácil. Agora, para a gente, ele foi muito interessante para ele realmente ajudar a gente a pensar o tempo inteiro no porquê que a gente estava fazendo aquilo e para quem a gente estava fazendo aquilo. Isso é muito importante. Então, você definir aqueles heróis, você encontrar nesse processo. Aí tem a parte do design de serviço mesmo, que tem todo um processo que não vem ao caso falar aqui. Mas para a gente, ele foi fundamental para a gente dar o start e para a gente começar a pensar. E o interessante se a gente olhar onde a gente chegou hoje, que a gente nem conversou mais, mas eu desenvolvi, depois disso tudo, eu acabei desenvolvendo 2 teorias escritas mesmo, teorias baseadas na experiência nossa, no conhecimento nosso, entendeu? Que são teorias que não tem num livro específico, que a gente criou um workshop exatamente com essas teorias. As teorias de como você desmembra a sua mensagem, a teoria de como você conta a história num fluxo de raciocínio inteligente. Então são teorias que a gente criou e que elas surgiram, elas partiram dessa jornada. Muito legal. O bacana de serviço é você se colocar no lugar do outro, né? É você se imaginar como é que o outro agiria em determinada situação, em uma determinada circunstância, se colocar no lugar do outro, é ser empático. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você descobre quais são os problemas que ele tem, você descobre o que é que ele precisa para conseguir resolver o que ele precisa resolver, né? Você traz ele para perto, você traz os usuários para perto, para entender como é que eles pensam, como eles agem. Porque quando você pergunta as coisas, você ouve aquilo que você realmente precisa para poder criar algo relevante. Porque a gente vê o tempo inteiro aí coisas sendo criadas pela ótica do empreendedor. Assim, o empreendedor vai lá e fala, beleza, eu vou montar um negócio aqui pela cabeça dele. E no momento ele abordou os usuários dele para saber o que os usuários querem de fato. Porque às vezes o usuário não é nem um workshop de explicação, Jerry. Mas aí você chegou na questão que não, o que eu preciso de explicar as coisas e o workshop é a melhor solução. Entendeu? Então, assim, isso é algo que é extremamente importante das pessoas se colocarem no lugar dos outros antes de criar qualquer projeto, qualquer serviço. Então é muito legal te ver, ou te ouvir falando isso. E eu fiquei muito feliz de saber que você criou, quer dizer, o trabalho é tão intenso de reflexão e de olhar pelo olhar do usuário que a gente cria coisas, né? Então o Gério já tem muita facilidade de criar, né? Tá sempre praticando a cocriação. Então quando a gente incentiva mais ainda essa cocriação, é incrível como a gente é capaz de fazer coisas que a gente nunca viu e trazer mais melhoria ainda para o mundo, para as pessoas, para os nossos clientes. O legal é aquele início ali de ter um nervoso de como começa, ele acabou agora. Pro workshop, eu já estou enxergando o futuro dele, eu já estou pensando na academia, eu já estou pensando em como colocar outras coisas, eu já estou pensando em como fazer esse workshop atingir mais gente, eu já estou pensando em como escrever essas teorias para que as pessoas entendam mais fácil, entendeu? Então, realmente, ela dá ela te coloca num outro patamar. Esse processo ele te coloca num outro patamar. Muito legal. A gente tá divulgando, Jerry, um webinar que vai acontecer no dia 23 de fevereiro, às 20 horas. Então, a gente está divulgando isso, mostrando algumas pessoas que passaram por esse processo e viram o quanto ele foi bacana para elas, né? O quanto isso repercutiu no trabalho delas. Na semana passada a gente trouxe o pessoal do Casal SA, que falou um pouco sobre isso, para as pessoas entenderem como elas podem usar o design de serviço, essa abordagem do design thinking, para que elas possam resolver problemas. Então, quem que tiver interesse, manda um e-mail para contato@vivasegunda. Até fiz um contato segunda, vou colocar aqui, ó. contato@vivasegunda. Pode entrar lá no site também, vivasegunda.com.br e o contato@vivasegunda e manda pra gente um e-mail falando que tem interesse em participar. Esse webinário vai ser gratuito. A intenção é fazer com que vocês entrem em contato um pouco mais
com essa abordagem, para saber, para vocês utilizarem ela no dia a dia de vocês. Então o objetivo é que vocês realmente, o design de serviço chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que isso resolva o máximo de problemas possíveis, para que empreendedores consigam aplicar isso no dia a dia deles. E aí a gente está aqui justamente para isso. Por isso que a gente quis trazer o Jerry aqui, para ele falar um pouco da empresa dele, falar da repercussão que isso gerou na empresa dele. E primeiro, Jerry, muito obrigado por você ter topado participar desse Periscope aqui. Você está aqui com a gente e falar um pouco desse processo que a gente fez. E muito obrigado mais uma vez, e a gente está muito feliz disso ter repercutido o que repercutiu dentro da Abre Aspas, e a gente espera de fato que vocês consigam andar pelos próprios pés mesmo. Essa é a ideia, de que vocês andem pelos próprios pés no sentido de aplicar essa abordagem no dia a dia, né, de vocês, no que vocês quiserem. Então, muito obrigado, Jerry. Se você quiser falar mais alguma coisa, dá um alô aí pro pessoal. Obrigado a vocês, obrigado Fabrício, obrigado Vanessa. Mandar um beijo para todo mundo que está assistindo aí, mandem coraçõezinhos. Elton, você é um fofo. Vida longa, ao vivo a segunda. Valeu demais, Jair. Valeu, gente. Muito obrigado, valeu.